amigo Eustáquio falou o que quer fazer. Chegou o dia. Boa noite. Neste momento em que estamos prestes a iniciar mais uma noite de estudo, queremos invocar nosso Mestre Jesus para que Ele desça em cada um dos corações aqui presentes, para que possamos aproveitar mais uma noite de estudo. Que Ele seja o nosso guia, o nosso mestre, nosso orientador e aquele que é capaz de fazer todas as coisas. Senhor, iluminai nossa mente, nossas palavras, nossas ações. Guiai-nos para que possamos ter uma noite repleta de estudos, de eventos e de aproveitamento e sabedoria. Gostaria de pedir também pelas pessoas que não puderam comparecer hoje por algum motivo, que nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre eles, trazendo paz, saúde, alegria e fraternidade, para que breve possamos estar todos juntos aqui para louvar e agradecer em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. É com muita alegria e sob as bênçãos do nosso amado Mestre Jesus, que estamos iniciando as nossas atividades de hoje. Sejam todos bem-vindos ao Núcleo Espírita Nosso Lar para mais uma noite de estudos. As nossas palestras são inspiradas no livro Vinde Luz, e o assunto de hoje é relativo ao capítulo 150, cujo título é Dívida de Amor, e que está na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 7. As nossas palestras estão disponibilizadas no nosso canal do YouTube, Núcleo Espírita Nosso Lar. Inscreva-se e ative o sininho para ser notificado de novas postagens. E para falar sobre o nosso tema de hoje, Dívida de Amor, é com muita alegria que convidamos a nossa amiga Tatiane Rezende, que é palestrante espírita e colaboradora aqui do Núcleo Espírita Nosso Lar. Seja bem-vinda, Tatiane. Boa noite. Mais uma vez agradeço a oportunidade da gente estar trazendo mais um estudo. Esse texto de Emmanuel, e as pessoas falam assim, lá vai ela novamente falar do prazer que é falar um texto de Emmanuel. Eu realmente fico e me sinto sempre muito, mas muito feliz em pegar um texto de Emmanuel, apesar da dificuldade, porque Emmanuel exige muito da gente. Então você acaba tendo que estudar muito além para entender, porque às vezes você fala assim, é só ler o texto ali, está tranquilo. Não, em cada pontinho da fala de Emmanuel, você vai aprofundando, tem alguma coisinha que você pode tirar ainda mais um pouco. Aí você relê, opa, tem mais uma coisinha aqui. Então é muito bom. É muito gostoso trabalhar os textos de Emmanuel. E ele começa esse texto trazendo para a gente essa passagem que Paulo coloca em Romanos, falando, portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Esta fala de Paulo em Romanos nos remete, eu não sei se vocês se recordam, em Mateus, quando Jesus é questionado sobre a questão dos tributos. E aí eu vou reler com vocês aqui, está em Mateus 22, versículos 17 a 21, quando ele foi questionado, foi colocado assim, em Mateus 22, versículos 17 a 21. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Isso para a gente entender por que Paulo está colocando isso lá em Romanos, hein? Jesus já tinha colocado isso para a gente antes. Jesus, porém, conhecendo-lhes a maldade, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou, de quem é esta imagem e inscrição? E eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, dai, pois, a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. Então Jesus já foi colocando a resposta que a gente queria, que a gente precisava. E Paulo coloca ali: dar a cada um o que deveis. Então, quando a gente fala em questão de respeito à autoridade, porque quando você pega a Bíblia e vai lá em Romanos, na carta aos Romanos, o título dessa passagem está lá colocada como, acho que é respeito à autoridade, a obediência às autoridades. É esse o título que nos traz essa passagem de Romanos, em Romanos. Então, a gente já teve com Jesus a resposta, mas Paulo vem mais uma vez trazer para a gente. Por quê? Porque a gente sempre se coloca em dúvida. Então, a gente sempre precisa ser relembrado. Então, a gente sempre vai sendo relembrado das coisas. Então, a gente precisa dar a cada um o que deve. E aí, para reforçar, porque aí você fala assim: Tati, mas o título da mensagem de Emmanuel não está falando desse tipo de dívida assim, financeira. Está falando de dívida de amor. Então, por que de amor? Aí eu fui ler a passagem. Eu fui lá em Romanos e falei assim: deixa eu terminar de ler. Porque a gente viu só o versículo 7. E aí eu fui ler do versículo 7 até o versículo 10. E aí eu entendi o título que Emmanuel colocou nessa passagem, nessa mensagem. E aí, vou completar aqui para vocês, então, e a gente vai ter o complemento e vocês vão entender por que é dívida de amor. Ele coloca para a gente, né? Portanto, dai a cada um que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Por isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Entenderam agora o título da mensagem de Emmanuel? Então, na carta aos Romanos, complementando o que foi colocado ali a cada um dar, né? Dar a cada um que deveis, Paulo fecha a carta colocando a importância do amor. E aí, a gente está falando aqui, quem tiver a oportunidade de pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nas instruções dos Espíritos, a abertura da passagem das instruções dos Espíritos está lá assim: a lei de amor. E já abre com uma frase, que foi a única frase que eu retirei do Evangelho segundo o Espiritismo, para a gente entender de que amor que nós estamos falando aqui. E aí ele abre assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Não existe nenhum superior a este. Então, nós estamos falando aqui, quando nós colocamos do amor, aí eu pergunto para vocês: que amor é esse? Que dívida de amor é essa? Será que é o amor que está lá na poesia de Carlos Drummond de Andrade, que eu não sei se vocês conhecem, que fala assim: João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria, que amava Joaquim, que amava Lili, que não amava ninguém. Será que é desse amor que está falando? Ou é do amor que está lá na carta aos Coríntios, que Paulo escreveu, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, é bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se orgulha, não se conduz inconvenientemente, não se procura pelos interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade.
tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. De qual amor nós estamos falando? Do de Carlos Drummond ou da carta de Paulo aos Coríntios? Esse amor, Tati, como que eu vou medir este amor que você está colocando? Qual é a nossa referência? Como que eu vou medir? Que tipo de amor é esse? Quem nos ensinou esse tipo de amor? Jesus. Se eu preciso de uma referência, não tem outra. Quando nós estamos falando de amor, esse amor é a referência que nós temos no Mestre. Olha lá, gente, o amor resume a doutrina de Jesus inteira. Está colocado lá na abertura da lei de amor no Evangelho segundo o Espiritismo. Jesus era amor puro. Era, não é. Tudo em Jesus inspira amor. É desse amor fluido que todos nós temos. Porque quando você escuta assim, Deus é amor pleno, puro, e nós fomos feitos à semelhança dele, nós também somos, nós ainda não tomamos a consciência disso, mas o dia que tomarmos, tudo será diferente em nossas vidas. Então é desse amor que Paulo nos descreve aqui, que nós precisamos entender. E o amor de Jesus, ele não tem distinção por ninguém, ele não tem egoísmo. O que atrapalha a nossa vida na terra? O que acontece com o ser humano? A gente quer escolher a quem amar, a gente quer que quem nós amamos, quer escolher a forma que ele tem de nos amar. Tudo tem que girar em torno de nós. Já começa a falhar por aí. Então, enquanto eu giro em torno desse egoísmo, eu já não estou vivenciando esse amor que nós estamos falando aqui, que é o amor de Jesus. Enquanto eu me prendo no meu tudo eu estou me perdendo deste amor pleno. Então é essa consciência que nós devemos ter. Vou tentar dar uma corridinha aqui, senão não vai dar tempo de falar tudo que tinha para falar. É muita coisinha. E aí você fala assim, Tati, mas o título da mensagem fala de uma dívida. Dívida de amor. E aí quando eu fui buscar, pesquisas, eu achei uma frase que eu achei tão bonita sobre o que é dívida. Aí eu coloquei assim, o que significa dívida? E apareceu assim, dívida pode ser entendida como um compromisso que deve ser honrado e quitado. Só que o que acontece com a gente? A gente quer fugir das nossas responsabilidades. O que a gente não quer, a gente fala assim, eu não quero problema. A gente não quer assumir. A gente quer fugir. Só que é um compromisso que tem que ser honrado e quitado. E eu não quero desanimar nenhum de vocês que estão aqui. Mas cada um de vocês, inclusive eu que estou aqui hoje, todos nós estamos endividados. E se eu estou aqui diante de vocês hoje, eu tenho uma dívida com cada um de vocês, uma dívida de amor. Cada ser humano que cruza o seu caminho, mesmo que você não conheça, você tem uma dívida de amor com ele. Todos nós carregamos dívidas de amor, por onde passarmos. Por isso a importância de entender o conceito desse amor pleno de Jesus e entender que nós precisamos honrar e quitar
essas nossas dívidas. Aí você vai falar assim: Tati, mas se você está falando que eles também têm a dívida, então eles também têm que quitar a dívida dele comigo? Gente, lembrem-se da nossa referência. Não importa a dívida do outro, importa a sua dívida. Você não tem que se preocupar com o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, mas você tem que se preocupar com o que você está fazendo ou deixando de fazer. A dívida é sua. A dele, ele que tem que quitar. Jesus, quando ele amava e ama a cada um de nós, mas estamos falando dos trechos que nós conhecemos do Evangelho, aquele momento em que ele expressava aquele amor, em momento algum, ele fazia aquilo querendo do outro algo em troca. Mas, voltemos à questão do egoísmo. O que acontece conosco, né? Aqui na Terra? Eu faço algo para você, eu quero algo em troca. Né? Eu tenho uma mania lá em casa com os meus meninos, com meu esposo, que às vezes fala assim: você me ama? Aí eles já perguntam assim: o que você quer? Por quê? Porque às vezes você realmente vai falar assim: não, se você me ama, você tem que me dar algo em troca. Porque você vai me pedir um favor, né? Então a gente tem essas brincadeiras, mas as brincadeiras têm aquele fundinho de verdade. Então às vezes a gente ama querendo uma prova de amor. Jesus não queria prova de amor de ninguém. Jesus não quer prova de amor de ninguém. Ele quer que nós amemos por nós mesmos. Ele nos ensinou. Ele nos ensina o tempo todo. Está aqui nos Evangelhos. O que não nos falta é ensino. O que está nos faltando? Aplicar. Porque quando eu não olho o próximo com o olhar de amor, esse amor de Jesus, que é o me colocar no lugar do outro, eu não estou praticando o amor de verdade. Então, se eu não faço esse ato, se eu não tenho esse cuidado, eu estou andando aí em círculos, como diz o outro, é como se fosse o cachorrinho correndo atrás do rabo, eu não saio do lugar. Eu estou aqui estagnado e vou ficar. Eu estou, muitas vezes eu falo, perdendo tempo na minha encarnação. Nós temos a nossa encarnação como uma oportunidade que nos foi dada. E nós perdemos tempo por não aplicar o que nós aprendemos. Então Jesus, ele fala muito em todas as suas formas de agir. Não estou falando em palavras, mas em atitudes. Ele fala o tempo todo em amor. Em cada ato de Jesus, ele fala em amor. E aí, quando a gente fala que a gente precisa honrar e quitar nossas dívidas, eu lembro de uma história que todos aqui devem conhecer, mas eu acho essa história belíssima. Todos conhecem a história do amigo Quincas, de Chico Xavier, mas vamos relembrá-la com muito carinho. O amigo de Chico, Quincas, né, ele tinha um escritório de contabilidade, e um dia ele chega para trabalhar, chega no seu escritório está completamente destruído. Levaram tudo que tinha de valor do escritório de Quincas. E como se não bastasse levar tudo que tinha de valor, eles olharam e falaram assim: o quê? Ah, não, vou só levar não. O que está ficando aqui eu vou quebrar tudo. Mas não sobrou nada. E aquilo assim, arrasou Quincas. E ele trabalhava com Chico à noite, no centro. E ele foi, passou o dia super mal, foi à noite para o centro, trabalhou com Chico. E Chico, vendo que ele estava super abatido, e no momento em que eles ficaram a sós, ele chegou e contou para o Chico o que aconteceu.
E aí o Chico, aquele jeitinho do Chico que todo mundo conhece, né? Ouvindo ele em silêncio, pegou, abraçou ele com aquele carinho, segurou as mãos dele assim com o maior amor do mundo, falou: ô meu amigo, ele vai e fala assim: é tão bom devolver, né? É tão bom devolver. E aí o amigo de Chico entendeu. E aí eu falo para vocês: devolver dói, não dói? Tirar dói? A gente está tirando do outro o tempo todo. Dói? Tirar do outro dói? Mas devolver dói, não dói? Então, quando nós estamos falando das dívidas que nós temos, dói. Dói. Porque, infelizmente, nós ainda persistimos no aprendizado pela dor. Então, a gente precisa devolver, a gente precisa quitar os nossos débitos. E muitas vezes, essa quitação de débitos dói na alma, dói no bolso. Porque muitas vezes essa dívida ela é financeira. Porque nós, muitas vezes, fizemos coisas para muitos irmãos que estão aqui, que prejudicaram muito, e nós temos que devolver. Vai ser cobrado. De alguma forma vai ser cobrado. Então, quando o Chico passa por essa, quando o Quincas passa por essa situação, ele aprende, ele entende, e nós também precisamos entender que todos nós temos uma dívida com o próximo. Todos nós precisamos entender que nós vamos ter que fazer esse resgate com o próximo. Não adianta a gente querer fugir disso. E aí, Emmanuel, ele vai nos abrir a mensagem já de cara, colocando exatamente isso que eu estou falando com vocês, que todos nós temos uma dívida com o nosso próximo. Todos nós guardamos a dívida geral de amor uns para com os outros. Mas esse amor e esse débito se subdividem por inúmeras manifestações. São várias formas de dever. São várias formas que a gente vai ter de também estar quitando isso. Aí vem aquele cuidado que a gente pede assim, que a gente precisa ter, porque se eu vou ter a oportunidade de quitar, eu vou estar quitando. Mas qual que é o cuidado maior que nós devemos ter, estando aqui neste plano? Se eu já tenho tantas dívidas para quitar, para que fazer mais? Para que persistir em fazer mais dívidas? Então, vamos quitar as que nós temos e vamos pegar esse amor de Jesus e distribuir, para a gente não ter que fazer mais dívidas ainda. Ela está colocando ali para a gente que um filho que muitas vezes, né, ofende ou faz algo que prejudica os pais aí, né, ele está realmente, né, provavelmente os pais aí podem estar quitando uma dívida, mas o filho está gerando uma dívida ali. Então, mas é esse o cuidado. É esse o cuidado. E aí, qual que seria, né, eu não sou conselheira. Não sou conselheira, mas vamos pensar assim: o que faria Jesus no lugar desse pai, por exemplo? Né? O filho está ofendendo, o filho... Eu vou devolver com ofensa? Jesus devolveria uma ofensa com ofensa? Sempre que você se ver em uma situação difícil, pense: o que faria Jesus nesta situação? Não tem erro o que você vai fazer.
você não vai errar na forma de agir. Está contraindo uma dívida. Aí vem a questão. Às vezes a ação ou a forma do pai agir pode ser que mude a atitude do filho. Porque, gente, aprenda assim, há várias histórias, que o amor, ele consegue mudar situações que a gente muitas vezes não acredita. Então a gente precisa confiar e acreditar. Só que a gente também precisa entender que cada espírito está num patamar de evolução e o livre-arbítrio nos impede de ir lá e pegar aquele espírito e falar, não, eu vou te pôr nesse ponto de evolução aqui, eu não tenho como fazer isso. Então, aquele filho que agride o pai, se ele não adquire o entendimento necessário, se ele não consegue trabalhar isso daí, ele vai ter um momento de trabalhar isso daí. Todos nós seremos espíritos evoluídos. Nós estamos aqui para isso. Nós estamos aprendendo para isso. Aí, quando você vê um assassino cruel, você fala, isso daí não vai ser, não. Vai, meus irmãos, vai. No tempo dele. Hoje ele não sabe, mas ele vai. Tem uma história de Bezerra, que Bezerra estava no centro que ele trabalhava, mas ele chega uma menina obsediada, toda amarrada, porque ela já se cortava toda, e ela já estava assim, se machucando, e ela chegou toda amarrada, porque o obsessor já estava naquele ponto. E aí, quando chegou lá, Bezerra foi e falou, gente, pelo amor de Deus, solte ela. Aí todo mundo pegou e falou, não, solte ela. E aí, quando soltou, todo mundo saiu de perto, com medo da forma. Aí o espírito, né, o obsessor, ele veio, manifestou, e aí já chegou para Bezerra, não venha com palavras de que eu tenho que perdoar, que eu preciso, não venha com esse blá, 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 é só você perdoar. E Bezerra falou, meu filho, o que há com você? Há quanto tempo você está preso nesses laços de tanto desamor? E aquele jeitinho de Bezerra, quando vocês percebem nas falas de Divaldo, né? Aquele jeito doce, sempre foi assim. Aquilo, quando ele chega e fala, meu filho, há quanto tempo você está preso nesses laços de desamor? Eu me preocupo é com você. Ele desaba, aquele espírito desaba. Então, a gente às vezes não tem essa compreensão, porque a gente às vezes não olha para o próximo com esse olhar de amor. Então, a gente precisa ter esse olhar de amor. E quando Emmanuel coloca que todos nós temos essa dívida de amor, é porque nós temos, e nós precisamos quitá-la. E durante toda a mensagem ele vai reforçando isso para a gente. Mais adiante, ele vai reforçar que sabe o que é que nos atrapalha? Vou tentar mexer nesse negocinho aqui, mas eu não sei mexer muito nisso, não. Eu apanho, gente. Eu, para esses negócios modernos, não é comigo, não. Mais adiante, Emmanuel coloca claramente para a gente. O homem comum, é nesse ponto aí mesmo. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz. Então, o que nos atrapalha ainda? Porque a gente ainda fecha os olhos às necessidades dos outros. Porque a gente ainda está olhando só para nós mesmos. Enquanto eu estiver presa nesse egoísmo feroz, eu não tenho esse cuidado com o outro. E as dívidas vão aumentando. E eu não estou quitando as que eu preciso quitar. E, gente, quando eu falo de quitar dívidas, a maioria delas está dentro do lar. A gente não consegue quitar as dívidas que a gente tem no âmbito familiar. E temos inúmeras fora dele, fora do nosso lar.
Então a gente precisa ter essa compreensão e esse olhar atento. E aí ele reforça o egoísmo na continuidade aí do texto. Muitos sabem receber, raros sabem dar. A gente só quer ganhar. Olha o egoísmo aí. Me ame, ai, vem, eu quero amor. Mas dar? Ah, isso aí não. Eu só quero receber. Receber o tempo todo. Aí você precisa dar uma migalha de amor, aí já não é comigo. Né? Há várias expressões de amor. Lá em casa tem uma dificuldade muito grande. Eu sou uma pessoa extremamente seca. Por incrível que pareça, às vezes não parece, mas eu sou uma pessoa extremamente difícil de expressar amor. Eu expresso amor de outras formas. Eu não sou uma pessoa de estar falando eu te amo. Eu não sou uma pessoa... Não, por incrível que pareça, gente, no último estudo eu vim com a camiseta assim... como é que é a camiseta, Maru, do abraço? Quero um abraço? E eu sou uma pessoa que não sou de dar abraços. E aquela camiseta foi uma questão pessoal para mim. Eu fiz para que eu ganhasse abraços, para que eu tivesse isso e conseguisse trabalhar mais isso. Então eu tenho essa dificuldade, mas eu tenho formas diferentes de expressar amor. As pessoas que convivem comigo percebem isso. Eu aprendi isso com meu pai. Porque meu pai também não era de falar eu te amo, mas ele tinha formas de dizer eu te amo. A gente chegava em Janaúba, tinha tudo que a gente gostava de comer, tinha tudo. Então, a gente aprendeu com ele outras formas de expressar amor. Então, tem várias formas de você expressar esse amor. Então, tem várias formas de você trabalhar isso com o próximo. Não é que você tenha que chegar para todo mundo e falar assim, eu te amo. Ou fulano, vem cá, eu te amo. Ou eu te amo. Ou eu te... Não é isso, gente. É você trabalhar formas de realmente se colocar no lugar dele e colocar e ajudar de alguma forma aquele ser, aquela pessoa que precisa daquele auxílio. Acolher, exatamente. Então, a gente precisa aprender a dar e ficar parando de querer só receber. É tirar o egoísmo do nosso coração. E aí, mais adiante, né, ele aí já mais finalizando aí, ele vai e coloca lá, resgata os títulos de amor que prendem a todos os seres e coisas do caminho. É você desfazer os mal-entendidos que você tem. É você realmente ser correto. Olha o que eu falei com vocês lá no início. Jesus, ele não precisava falar, as atitudes falavam por ele. É você, em atitudes, falar com as pessoas. Através das atitudes, da forma de agir com o próximo, você já se conectar. É você amar. Eu ainda até, hoje eu falei assim, gente, parece que eu estou até inspirando. Aí eu coloquei assim, ame no sentido do amor de Jesus. A base do amor de Jesus sempre foi o respeito. Ame. Respeitando o seu lar, seus pais, seus filhos, respeitando o companheiro ou a companheira que você escolheu para estar ao seu lado, mas respeitando de verdade. Hoje a gente vive num mundo tão louco, tão absurdo, que se você não tiver cuidado, quando você vê, você já está caindo em situações que te tiram daquilo dali. Então respeite o lar que você construiu. Então tenha esse cuidado de amor. Isso é amor. Ame, respeitando seu ambiente de trabalho, mesmo não tendo reconhecimento dos seus chefes, mesmo sabendo que você vai ter dificuldades, mas sabendo que você está fazendo a sua parte. Ame, respeitando quem passa pelo seu caminho, sendo o ouvido daquele que precisa falar, sendo o ombro de acolhimento daquele que precisa chorar. Ame, respeitando o outro na forma dele ser. Então, cada atitude dessa, você vai estar quitando dívidas sem você nem perceber. E Emmanuel finaliza o texto colocando ali, não te iludas. Não te iludas. Deves
sempre alguma coisa ao companheiro de luta. Todo mundo que cruzar, você está devendo alguma coisa. Não fique iludido, não, gente. Se está na terra, você está devendo. Né? O dia que você é espírito de luz, e quanto mais conhecimento, mais amor você tem para dar. E aí, você tem que ter essa dimensão desse amor. E você tem que distribuir. É muito amor, gente. É muito amor. E aí ele coloca: tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente, e quando resgatarem as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Esse é o objetivo final nosso. E aí eu trouxe aqui um texto de Joana, que o tempo nosso está ali bem acochado, do livro Amor Imbatível Amor. Eu tirei um trecho do último texto do livro, que é Plenitude de Amor. É um texto de Joana pela psicografia de Divaldo Franco. E aí ela coloca assim: diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar. Desamado se deve amar. Perseguido, é preciso amar. Odiado, torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo, e o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona a paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante do ato de amar. Desse modo, através do amor imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. E aí ela finaliza o livro. Essa aqui é a última frase do livro, Amor Imbatível Amor. O livro é maravilhoso, eu recomendo a leitura. Para quem quer entender o amor nesse sentido de Jesus, o livro é perfeito. E aí, para a gente poder finalizar assim, e colocar no coração de cada um, nos estudos, que eu sempre falo com vocês, eu busco uma coisa aqui, busco outra ali, busco outra aqui. E aí eu escutei uma história que teve uma pane geral no avião, e o piloto do avião teve que pegar e informar todos os passageiros da situação grave e que eles iam ter que fazer um pouso forçado, e que a situação era muito séria e que havia possibilidade realmente de uma tragédia, e que eles tinham 3 minutos até o pouso. O que todo mundo fez no avião, gente? Todo mundo pegou o telefone. E o que fez? Enviou uma mensagem de amor para todos aqueles que eles amavam. Você acha que alguém enviou: ô fulano, eu te odeio porque você fez isso, isso e isso? Ô fulano, não teve nenhuma mensagem de briga, não teve nenhuma mensagem de ódio, somente mensagens de amor. Aí sabe o que eu queria que vocês fizessem essa noite? Se coloquem nesse avião. Se coloquem dentro desse avião. Hoje, nesse momento. Se vocês estivessem nesse avião e o avião tivesse para cair agora, e vocês tivessem 3 minutos, veja na cabeça de vocês, quais são as pessoas que vocês têm
tem aquela vontade que tem tempo que você não diz, ó, eu te amo, ou ó, eu gosto de você, ó, estou com saudade, ó, estou pensando em você, minha vida está corrida, mas eu não esqueci de você não, viu? Ó, quem são essas pessoas? Ao chegar em casa hoje, mande mensagem para ela. Não deixe de fazer isso, não. A gente não sabe o nosso próximo segundo de vida aqui na Terra, porque pode ser que nós não estejamos aqui. E eu vou falar para vocês, a falta da oportunidade de poder falar, ela dói, é muito doída. Quando, Tati, o Espírito é imortal, sim, nós sabemos, mas o falar assim cara a cara, o poder falar e ouvir a voz do outro aqui é muito diferente. Então, enquanto você tem essa oportunidade, faça isso, não deixe passar essa oportunidade. Se coloque neste avião essa noite e honre e quite a dívida de amor que você tem. Cada um aqui. Eu estou tentando quitar as minhas. Espero que cada um aqui possa quitar as suas também. Muito obrigada.